Boa tarde. Boa tarde a todos, professores, professores coordenadores, gestores e a todos que estão conosco e nos assistem novamente. Começo agradecendo aos meninos da técnica, Claudinho e também Fernando, também ao Vitor, né? Que sempre está comigo, adotando as minhas ideias e, melhor que isso, fazendo acontecer. Assim como toda a nossa equipe da DE, aqui representada pela supervisora Gláucia, parceira importante, principalmente nesse assunto a ser tratado. Esta é mais uma live formativa da Diretoria de Ensino de Taquaritinga. Chamamos live formativa porque temos o objetivo de, além de informar sobre assuntos importantes, atuais e que estão no cotidiano das escolas e da sociedade, e, consequentemente, nas práticas de ensino e de gestão, queremos também contribuir para a formação de todos que na escola atuam, para que possam ter mais conteúdos e elementos para promover a aprendizagem por meio de um currículo dinâmico nas salas de aulas, conforme prevê a nossa BNCC, e neste caso nas 10 competências, e também no nosso currículo paulista. Digo 10 competências pela magnitude do assunto que vamos tratar hoje. Essa temática, como já disse, é mais que atual e perpassa a nossa vida e delineia nossas práticas e atitudes perante as pessoas e a sociedade em geral. Chimamanda Adichie, escritora preta nigeriana, nos alerta que nossa época nos obriga a tomar partido, a combater os discursos de ódio que vêm vitimizando cada vez mais as pessoas mais fragilizadas nos diversos ambientes. E esta é uma das nossas grandes tarefas como educadores, que atuamos na formação de pessoas. Pensando nisso, demos início a um projeto cujo título, A Questão Étnico-Racial e a DE Taquaritinga, um olhar para si, que nos permitirá olhar para a nossa realidade e também refletir sobre a nossa conduta, a conduta de cada um. Olhar para si, olhar para o outro e olhar para o mundo. Relembrando Saramago, que nos disse: se puderes olhar, vê, e se puderes ver, repara, nos fazendo desnudar o retrato do desmoronar completo de uma sociedade causado pela cegueira e que aos poucos assola o mundo, reduzindo-o ao obscurantismo dos meros seres extasiados na busca incessante pelo poder. E continua alertando que mais do que olhar, importa reparar no outro e que só dessa forma o homem se humaniza novamente. Caso contrário, continuará uma máquina insensível que observa passivamente o desabar de tudo à sua volta. Essa reflexão nos leva a pensar sobre a empatia na busca de desenvolvê-la e, por isso, demos início a essa pesquisa, cujos resultados foram interessantíssimos e que o Vitor apresentará a vocês na sequência e falará do desdobramento que pretendemos para o ano de 2021. Queremos ir além, queremos ouvir a todos, queremos ouvir os nossos alunos e o que eles nos têm a dizer. E nos ensinar também sobre preconceito, discriminação e tantas outras injustiças sofridas no cotidiano de cada um. Só é possível uma intervenção na realidade à medida que nos olharmos e, no mais profundo da nossa consciência, buscarmos aquilo que realmente é. E assim, tocados pelo saber dessa experiência profunda, podemos nos propor a ir além das falas para a ação formativa e aí sim, querer mudar o que está ao nosso redor. Precisamos desse movimento interno para assim podermos atuar claramente com os que nos rodeiam. E finalizo relembrando o grande Nelson Mandela,
que ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor de pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisamos aprender. E se podemos aprender a odiar, também podemos ensinar a amar. Então, vamos à luta, porque essa luta também é nossa. E assim eu passo a palavra à supervisora Gláucia para prosseguir nos trabalhos do dia e de antemão agradeço a presença de todos, a presença virtual de todos. Boa tarde a todos. Eu que agradeço profundamente poder fazer parte desse projeto de tanta importância, tanta relevância e tanta beleza. Agradeço a dirigente por sempre apoiar, ter ideias, incentivar nessa área. Agradeço o Vitor, que é uma pessoa muito conectada com os assuntos da ERER. Agradeço a todos que estão aí, né, querendo aprender um pouco mais, querendo participar. E quero começar com uma reflexão, com uma fala de alguém que é ativista do movimento negro no Brasil. Acho que é importante a gente começar com uma fala de um lugar, né, que sente realmente a questão do negro. Vou citar Makota Maldiva. Não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados. E começo com essa fala porque acredito ser esta essência que devemos trabalhar com os alunos em sala de aula. Existe muito equívoco ainda nos pensamentos, né, no preconceito social com relação às pessoas negras, e é importante que todos os nossos alunos entendam que essas pessoas foram escravizadas no território delas e trazidas para cá à força, por abuso, por violência, por guerra, e são pessoas que não foram escolhidas por acaso, foram buscadas especialmente por ter um conhecimento técnico superior ao do mundo inteiro em mineração, e os portugueses gostariam muito de encontrar ouro no Brasil, então foram procurados pelo seu expertise, pelo seu conhecimento, pela sua técnica, pela sua evolução, além das que os outros tinham na Europa. Então, trago esse pensamento e vamos iniciar vendo um pouco da produção da nossa diretoria de ensino para comemorar, para refletir, para sentir a questão da presença negra no Brasil e a consciência que temos que ter com eles. Peço, então, para todo mundo ter bastante sensibilidade e atenção para assistir o vídeo Dia da Consciência Negra, da professora Maria Regina Araújo, do 4º ano, da EE Dr. Celso Barbieri. Vamos refletir sobre esse assunto junto com a professora. Bom dia, alunos e famílias. Hoje iremos aprender mais sobre a origem do Dia da Consciência Negra e a influência negra na formação da cultura brasileira. Comemorado no dia 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi instituído por meio de uma lei de 2011. Esse dia relembra um personagem importante da história da resistência dos negros escravizados no país, Zumbi dos Palmares. Esse personagem foi o último líder do Quilombo dos Palmares, sendo morto por bandeirantes em 1695. O Dia da Consciência Negra também é uma importante data em nosso país, uma vez que abre espaço para uma reflexão muito importante sobre o racismo no Brasil.
essa data permite-nos refletir sobre o preconceito que os negros sofrem em nosso país e o apagamento da cultura afro-brasileira. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período. A escravidão no Brasil perpetua diariamente na formação do povo brasileiro. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, porém irei destacar música, dança e a culinária. Música e dança. Além do samba, que é o estilo brasileiro mais famoso no mundo, outros ritmos também são de origem africana. Maracatu, lundu e a congada. Muitos instrumentos musicais, afoxé, agogô, barimbau, cachixi, atabaquê, cuíca e muitos outros. Culinária. Ingredientes como leite de coco, a pimenta malagueta, o gengibre, o milho, o feijão preto, as carnes salgadas e curadas, o quiabo, o amendoim, o mel, a castanha, as ervas aromáticas, o azeite de dendê, não eram conhecidos nem usados no Brasil antes da chegada dos negros. Muitos pratos conhecidos e apreciados aqui vieram de lá. Vatapá, o caruru, o carajé, o bobó, os caldos, o angu, a cuscuz salgado, a moqueca e a famosa feijoada. Canjica, quindim, pamonha, doce de coco, doce de abóbora, paçoca, tapioca, bolo de milho, entre outros. Espero que tenham gostado da aprendizagem de hoje. Estou com muitas saudades. Beijos. Que lindo o vídeo que a professora Regina fez para despertar nos alunos dela a questão da reflexão sobre a presença dos afrodescendentes aqui no Brasil. A professora Regina dá um enfoque no como estamos permeados pela cultura, pelo que trouxeram para compartilhar com a gente lá da África, e como é maravilhoso esse universo, e como a diversidade só nos enriquece. Agora vamos também refletir e sentir um texto, um podcast da aluna, chamado podcast, o nome do podcast é Inserção do Negro no Mercado de Trabalho. A aluna é Sofia Teixeira Antenor, do 9º ano, da EE Professor Aníbal do Prado e Silva. Vamos pensar um pouquinho com ela sobre a questão dos afrodescendentes. O dia 20 de novembro é um marco para o movimento negro na luta pelos seus direitos e resgate da cultura afro-brasileira. O Dia da Consciência Negra, resgatando a luta e resistência do povo negro contra o racismo na figura do grande lutador Zumbi dos Palmares. O mês inteiro é dedicado à reflexão da inserção do negro na sociedade brasileira. Esse momento é importante para evidenciar as contradições que ainda imperam e a necessidade premente de continuar lutando por transformações que alterem concretamente as injustiças que assolam os negros no país, especificamente no mundo do trabalho.
Mesmo com o fim da escravidão no país, tendo como base agora o trabalho assalariado, não houve a inserção do negro na sociedade. Foi mantida toda a lógica de exclusão existente, sendo os negros responsáveis por posições subalternas, no setor de subsistência e em atividades mal remuneradas, o que mais tarde se denominou como setor informal. Apesar de números expressivos de pesquisas que mostram que os negros são a maioria da população brasileira, independente do peso relativo dessa população negra, a proporção de negros desempregados é sempre superior à de negros ocupados. Constatou-se também que as formas de inserção dos trabalhadores negros ocupados ainda são marcadas pela precariedade. Mesmo com o crescimento do emprego mais formalizado, a participação relativa dos negros é maior nas ocupações nas quais prevalece a ausência da proteção previdenciária e, em geral, os direitos trabalhistas não são respeitados. Examinando os indicadores do mercado de trabalho, observa-se que, em alguns aspectos, as desigualdades raciais e a discriminação de gênero se cruzam e se potencializam. A situação da mulher negra evidencia essa dupla discriminação. O trabalho de negros, negras e de mulheres é menos valorizado social e economicamente. Na luta por acabar com essas desigualdades no mundo do trabalho, muitas ações são feitas pelos sindicatos, tanto na luta cotidiana dos trabalhadores, como em lutas mais gerais que englobam um conjunto maior de setores da sociedade. Fica evidente ao analisar o mercado de trabalho no Brasil que o racismo ainda é estrutural, ainda é um tabu, necessário para a manutenção da sociedade capitalista em que vivemos, mantendo a população negra na mesma condição subalterna de exploração, com menos salários e ainda que ocupando os mesmos postos de trabalho, e com o mesmo tempo de estudo, remunerando de forma diferente. Nas palavras do professor Darcy Ribeiro, ou bem há democracia para todos, ou não há democracia para ninguém. Porque a opressão do negro condenado à dignidade de lutador da liberdade corresponde ao próprio do branco no papel de opressor dentro de sua própria sociedade. Resgatar as lutas e enfrentar, não só no mês de novembro, as contradições que a população negra no Brasil tem de superar é uma tarefa de todos que têm o compromisso com uma sociedade mais justa e solidária. Como podemos ver na fala da Sofia, que já traz no nome, né, a essência do pensar o mundo da filosofia. Muito agradecida, Sofia, por sua reflexão, por compartilhar com a gente essa reflexão, pensando na consciência negra, essa reflexão certamente muito embasada em trabalhos sociológicos robustos, que mostram como temos dívidas históricas com a população afrodescendente, como é necessária as políticas afirmativas para que a gente consiga sanar essa dívida histórica em nossa sociedade e consigamos dar lugar, né, de igualdade, de conquistas dentro de uma igualdade que hoje ainda não existe na nossa sociedade, né? O Brasil ainda é permeado por uma maior violência com a população negra, com maior vulnerabilidade. Então, a sua fala é excelente e reflete realmente a situação da mulher negra e do negro em geral no mercado de trabalho. Agora é com muita alegria e com muita honra que eu vou passar a fala para o Vitor, que se debruçou tão arduamente para entender a nossa realidade com relação à questão do negro no mercado de trabalho também, que é dentro da nossa rede aqui, né? Muito obrigada, Vitor, por me permitir participar disso. Obrigado, né, pelas palavras. Maristela, obrigado. Os meninos do NIT. Quero agradecer também ao pessoal do Núcleo, a Alessandra, que está sempre aí na luta com a gente. Mas a gente já pode até começar, né? Eu gostaria de falar duas questões assim importantes, né? Além da Gláucia, que ela é interlocutora junto comigo da Herera aqui na diretoria de ensino.
Mas eu acho que são dois aspectos bastante relevantes. O primeiro, nós tivemos uma live, né, com o Raimundo Nonato, não posso esquecer desse grande irmão, né, que a gente ganhou na vida, né, e também da Maristela. Por quê? Quando ele fez a live, né, ao final, ele fez algumas proposições. Então, ele teve um aspecto propositivo. Quando terminou a live, eu estava na sala, aí me toca o telefone, era a Maristela no gabinete pedindo para que eu fosse lá. Chegando lá, ela veio com outro aspecto importante, investigativo. Falou, Vitor, eu estou com essa seguinte ideia, eu acho que a gente tem que dar continuidade em todo esse trabalho e valorizar o que foi desenvolvido na live. Não vamos ficar por aqui. Aí ela passou essa ideia, e aí nós construímos juntos, né, Gláucia, com ela, inclusive a Roseli, também ela foi chamada até um pouquinho antes de mim, né? Ela não pôde estar aqui por conta que teve que levar parente no médico. Então, aí veio a ideia, a questão étnico-racial e a nossa diretoria de ensino. Ou seja, um olhar para si. Então, é o momento para a gente estar refletindo sobre isso. Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós escolhemos essa frase do Florestan Fernandes, né, um grande teórico, um grande professor, né, que já faleceu, que ele coloca o seguinte: enquanto não houver igualdade para o negro, a democracia racial será um mito. Então é por aí que a gente vai começar a refletir e tentar ver de que forma essa questão da democracia racial está, né, ou não, né, na nossa realidade aqui enquanto diretoria de ensino, enquanto as unidades escolares. O primeiro aspecto que eu gostaria de levantar é o seguinte: são 3 partes que eu tenho a intenção de estar passando para vocês. A primeira, como foi organizada, como foi pensada a pesquisa. A segunda, o que, na verdade, ela se fala, né? Ou seja, o que, através de gráficos e quadros, o que, na verdade, ela demonstra. E, por último, nós criamos um top 12, que seria o quê? Os 12 aspectos mais importantes e relevantes dessa pesquisa. Então, antes de mais nada, a justificativa. E é bom lembrar que essa pesquisa ela tem um relatório que depois será oportunamente disponibilizado, publicado, né? Vocês serão avisados. Tem 42 páginas, para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente vai passar para vocês aqui são algumas partes que suscita, né, lógico, uma análise mais aprofundada em muitos aspectos. Então, como eu disse, a live, né, Educação Antirracista e o que é e como se faz, que o professor Raimundo apresentou para a gente, que foi em parceria com Pirassununga, né, com a diretoria de Pirassununga, foi muito importante. Isso foi também um grande avanço que transcendeu os limites de cada diretoria, né? E então essa foi uma justificativa, ou seja, dar continuidade, valorizar aquilo que foi desenvolvido. A partir daí, pensou-se o quê? Bom, à luz da democracia racial, quais são os pontos de atenção e os estudos que são necessários a serem desenvolvidos? Então, a gente tentou buscar, a partir daí, uma pesquisa que visasse o quê? Identificação, um diagnóstico, né, para que se tenha uma visão mais aprofundada sobre isso. A partir daí, nós pensamos o quê? Uma outra justificativa. Em relação às dimensões espaciais, no caso, a nossa diretoria, as escolas estaduais, sob sua jurisdição, né? E a gente percebeu o quê? Ao longo dessa pesquisa, e a nossa intencionalidade era tentar mesmo provocar isso, identificar as contradições, né? Identificar se existe ou não o estigma social, identificar se superamos ou não, né, essa questão do paradigma e assim por diante. O objetivo principal da nossa pesquisa é promover uma reflexão acerca das questões, da questão das relações étnico-raciais a partir de um olhar em si, no contexto institucional, e das unidades escolares da Diretoria de Ensino Taquaritinga, em diversas dimensões e atores. Qual seria o público-alvo? Os profissionais da educação,
né? Visando a construção de uma cultura e de ações de gestão educacional e de práticas pedagógicas assertivas no combate ao preconceito e à discriminação. Os objetivos específicos dentro desse contexto é, primeiro, sensibilizar e contextualizar a temática ERER. Então, o que a gente queria era isso, e não só nesse período dessa pesquisa, mas anteriormente também, com o periódico, né, que a gente está desenvolvendo. Posteriormente, o outro objetivo específico é olhar para si, ou seja, um olhar dentro da nossa cultura organizacional, tanto aqui na nossa diretoria como nas escolas, tá? E aí vem com um outro olhar propositivo, ou seja, como as escolas também vão olhar para si em relação à sua comunidade escolar, tá? Para aí, posteriormente, o quê? As ações e projetos numa perspectiva mais assertiva dentro das unidades escolares, né? Através do plano gestor, né? Do projeto político-pedagógico e assim por diante. Então, para explicar como foi organizada, como foi pensada, no caso, a pesquisa, primeiro foi o diagnóstico, através de um formulário online, né? Foi divulgado através de e-mail, WhatsApp, telefonemas. Então, a partir daí, a gente, né, buscou o quê? Ter o diagnóstico na nossa diretoria de ensino nas escolas. A partir desse diagnóstico, nós fizemos a tabulação, elaboração de gráficos e quadros e análise. Depois que tratamos desses dados, aí nós desenvolvemos hoje, essa semana, né, 2 lives que nós denominamos a primeira semana Iguais na Diferença, Sonhos e Direitos Possíveis. E aí tem um relatório, como eu já falei, 42 páginas, e esse é o objetivo da gente socializar essa pesquisa. Aí estão as estratégias, né, e o cronograma de execução. A elaboração do projeto foi entre os dias 28/9 e 2/10, e depois os estudos de elaboração do questionário, aí do 28/9 a 2/10 também. Aí vem a divulgação, né, e aonde o pessoal preencheu, né, todo esse material, tudo. De 5 a 16, então foram 11 dias, de 5 a 16 de outubro. E depois, 19 a dia 30, a tabulação, a análise e a elaboração do relatório de pesquisa. E hoje, né, nós estamos aí fechando esse primeiro ciclo, vamos dizer assim, que a gente não para por aí, que nem a Marcela falou anteriormente, né, com 2 lives, que é essa, que é a apresentação, e às 15 horas, com a nossa amiga Elô. Aí está o folheto, né, à esquerda, mencionando a semana, né, e ao lado, no caso, os 2 cards relacionados às 2 lives de hoje. As referências. Vamos lá, então, para a segunda parte, resultados da pesquisa. Então, segundo o setor de recursos humanos, nós temos 1.158 profissionais na nossa diretoria, juntamente com, né, as nossas unidades escolares. Foram respondidos, a participação que nós tivemos foram de 904, né, profissionais da educação, entre o período 5 e 16 de outubro. O que equivale em 78,1%, ou seja, nós temos uma amostragem muito importante, que isso faz com que a gente tenha, né, maiores questões concretas para analisar. Cor branca, 766 entrevistados, parda, 110, preta, 24, amarela, 3 e outra 1. No entanto, indígena, nenhum. Em relação ao indígena, nós tivemos apenas 2 professoras que mencionaram as mães serem descendentes indígenas. Só. Foram isso que responderam a nossa pesquisa. O primeiro gráfico, né, que estamos apresentando hoje, a gente pode perceber que a grande parte da faixa etária dos participantes está entre 36 e 55 anos de idade, né? Ou seja, um número expressivo nessa faixa etária. Em relação a cargo e função, a imensa maioria são os docentes, né? 73%, quase 74%, e aí os demais profissionais da educação.
tá ok? Como, por exemplo, agente de organização escolar 8.3 e assim por diante. O gráfico 3, ele mostra o seguinte, como você se autodeclara em relação à sua cor. 85% se autodeclararam branca, 12% praticamente parda e preta 2,7%, amarela 0,3% e outra 0,1%. O que esse quadro demonstra? Né? Esse quadro, eu peguei pelo IBGE Cidades, em relação aos municípios que compõem a nossa diretoria de ensino. Né? Então, não há uma pesquisa de 2020, então ela é decenal. Então, essa de 2010 são as pessoas a partir dos 10 anos de idade, como que elas estão, né, postas, né, ou no mercado de trabalho ou não, e assim por diante, que desenvolve atividades ou não. Então, para comparar com a nossa realidade. Então, aí nós construímos o quê? Um gráfico comparando o IBGE em 2019, que é em termos nacionais, o regional, que é esse quadro que eu mostrei anteriormente, e a nossa realidade da diretoria de ensino. Então, a gente pode perceber que a nossa região ela tem um caráter muito específico, né? Ao passo que as pessoas que se declararam no IBGE cor parda, né, era maior que cor branca. E aí a gente percebe que vai em termos regional, pardo cai e cai também em termos de diretoria de ensino. Quando a gente analisa em termos da cor branca, a gente percebe que em relação, em termos nacional, é 42%. Regional sobe para 72%. E na nossa diretoria de ensino, 85%. Então há um processo inverso. Enquanto que a população preta, há uma certa queda, né? Não muito significativa, mas há uma queda de 9,4% para 2,7% nessas dimensões aí, que vai de nacional à nossa realidade da diretoria de ensino. Agora, esse gráfico 6 é uma questão muito peculiar, que isso pode até sugerir, né, suscitar até em novas pesquisas. Você já sofreu ou presenciou algum tipo de discriminação? Se a gente olhar assim de forma geral, que é do lado direito ali, 45% diz que sim, 55% diz que não. Mas se a gente começar a analisar, do ponto de vista de cada etnia, a branca, por exemplo, 58% falou que não. Mas a parda, 47% não. A preta, 17% não. Então, há um processo inverso, por exemplo, no sim. Então, a gente percebe que enquanto o branco é 42%, pardo vai para 57%, e aqueles que mencionaram que sofreu e presenciou, no caso, os pesquisados, preta, ou seja, mais de 80%. Então, isso já é um ponto para a gente refletir. Ou seja, será que as pessoas estão percebendo ou não? Ou qual que é a visão de cada um em relação a isso? Sentir na pele, não sentir na pele? Isso são questões que suscitam aí novas discussões, novos embates e assim por diante. Agora o gráfico 7, desses que declararam que sofreram algum tipo de discriminação ou presenciou, né? Agora vem uma outra característica muito marcante. De menos de um ano e de até 2 anos, a gente percebe que a maioria dos entrevistados mencionaram de menos de 2 anos. Ou seja, e além do que, muitos mencionaram durante o período da pandemia. Ou seja, menos de um ano é o período que a gente está. Agora, se a gente analisar, do ponto de vista da cor preta, a gente percebe que existe um certo equilíbrio. Menos de um ano, de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10 e mais de 10. Ou seja, em tese, a gente pode perceber que a cor preta ela enxerga essa questão, né, em tese, de acordo com a pesquisa, tá? Ela enxerga isso, ela vê isso como uma forma estrutural. Agora, as outras etnias, a gente pode perceber que eles veem de uma forma mais conjuntural, né? Esse é um ponto de vista que a gente pode também até discutir e suscitar várias questões aí. Agora sim, se já sofreu ou presenciou algum tipo de discriminação, foi no local de trabalho, né? Então, basicamente, não houve uma diferença muito grande aí, a não ser com a cor amarela, que foram 3 pessoas entrevistadas, a 66,6% sim. Mas se a gente pegar de forma geral,
mais de 25%, ou seja, 1/4 das pessoas que estão trabalhando na nossa rede, aqui na nossa diretoria de ensino e nas escolas, 1/4 já sofreu algum tipo de discriminação ou presenciou no local de trabalho. Então é uma forma da gente também repensar em termos institucional. Caso você atua em unidades escolares, presenciou alguma prática de racismo entre os estudantes? Aí, no caso, quem respondeu foram apenas os profissionais da educação das escolas. Então, pode perceber o seguinte, no geral, nunca, 44%. Sim, o restante, ou seja, o restante não, a grande maioria. Mas se a gente for olhar por etnia, a gente percebe também uma discrepância grande. No geral, sim, muitas vezes, 16,2%. Branca, 14,9%. Parda, 16%. Preta, 40%. Amarela, 66,60%. Então a gente percebe o seguinte, também o nível de percepção acaba sendo diferente em relação à cor, tá? E no próximo que tem relação com esse gráfico, como você atua em unidade escolar, caso você atue em unidade escolar, possui ações ou projetos específicos de combate ao racismo? Também tem coisas bastante interessantes aí, né? No geral, 41,8% mencionaram que não existem nas unidades escolares ações ou projetos específicos de combate ao racismo. Isso é no geral, né? E apenas 58,2%. Então isso é bom a gente refletir, né, esta questão também dentro da própria unidade escolar. Se tem, muitas vezes a escola tem, mas as pessoas nem perceberam, ou a gente não sabe o que aconteceu de fato. Mas foi levantado isso. Agora, se a gente for pegar, por exemplo, a cor preta, já subiu para 50% dizendo que não, né? Então também, outro aspecto relevante para a gente refletir. Você acredita que no Brasil convivemos com uma falsa democracia racial? Aí é uma relação com a gente colocou naquele texto daquele pensamento Florestan Fernandes. Mas tem um aspecto muito interessante, se vocês puderem observar na tabela, tá? Em relação à falsa democracia racial. A grande maioria, quase 90% praticamente, disseram que sim, né? Que a gente vive numa falsa democracia. Mas se a gente colocar sim parcialmente ou sim plenamente, observa no sim plenamente. No geral, 42,8% diz que sim. Branco, 39,40%. Parda, 57,90%. Agora, preta, 83,30%. Então, a gente pode perceber o quê? Também o nível de apreensão e né, de compreensão de como está essa questão da democracia racial no Brasil, também ela apresenta um contraste. Você acredita que as escolas podem contribuir para o combate da discriminação racial? Isso é bastante interessante, né? Por isso que vale a pena a gente ser educador ainda. Por mais as dificuldades que a gente enfrenta, os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a gente pode perceber o quê? Que a escola ela é extremamente importante. Ela não só para a questão do combate da discriminação racial, mas de diversas formas de superação, em termos de qualidade profissional. Ou seja, a gente percebe ainda que a escola ela é fundamental e, no caso aí, ao combate à discriminação racial, né? Então, isso, independente de qual for a etnia, a gente percebe claramente da importância da escola. Aí vem, se sim, o que ações ou ação, né, você sugere? Uma outra coisa interessante, muitas vezes, antes da pesquisa, né, a gente tem uma ideia do que o pessoal possa responder. Mas, assim, a gente percebe, lógico que são os profissionais da educação, mas a gente percebe que as respostas dessas ações, assim, desses questionários, mostraram o quê? Que a escola ela é importante com ações pedagógicas, com ações de formação, né? E não de forma punitiva. Então, assim, o que destacou muito foram o quê? Debates, palestras, rodas de conversas e assim por diante, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Então, ou seja, mostra claramente a grande importância de ações, né,
voltadas para a formação humana, ou seja, preventivas ou ações que voltam num combate de uma forma muito mais educacional e educativa do que punitiva, vamos dizer assim. O gráfico 14, você acredita que o racismo na escola deva ser tratado? Também outro aspecto bastante interessante e contraditório ao mesmo tempo, nesse aí. De novo, na escola tem que ser tratado pedagogicamente, isso corrobora com o que foi falado anteriormente. Pelos movimentos sociais, que eu achei bastante significativo, né? E pelo poder público. Então, eles colocaram como, né, essas três instituições, vamos dizer assim, importantes para o combate do racismo dentro da escola. No entanto, o que eu achei bastante contraditório é que 25% aproximadamente dos entrevistados também colocaram quando aparece ou quando acontece alguma coisa na escola. Então, ou seja, é preocupante isso, porque se 25% menciona sobre isso, então há uma preocupação em relação a essa questão do trabalho mais efetivo, contínuo, perene em relação ao combate ao racismo dentro da escola. Então, alguma coisa a escola tem que refletir, nós também, enquanto educadores, enquanto diretoria, né, em relação a isso, tá? Agora, nós montamos alguns gráficos para relacionar o cargo e função e a cor, né? No caso, preta. Se a gente puder observar aí, a grande maioria, né, foram 24 entrevistados, são docentes, mas a gente pode perceber que existe um número praticamente de 20%, até acima de 20%, são auxiliares de serviços gerais e agente de organização escolar. Ou seja, a grande maioria ou é docente, ou, no caso, cargos mais subalternos, vamos dizer assim, não de chefia. Agora, se a gente puder observar, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de cargos e função. Cor preta. Se a gente for para a cor parda, que é agora, percebe que há uma diversidade maior de assentamento, vamos dizer assim, de outros cargos e funções, no caso a cor parda, que isso também é demonstrado também na cor branca. Também a grande maioria, no caso, docentes. Em relação à cor branca também, olha a diversidade de cargos, vamos dizer assim, mas que predomínio de cargos mais voltado para chefia. Agora, essa pesquisa é no geral, né, que é a relação cargo-função, né, esse gráfico, essa questão, chefia e cor. Então, aqueles que ocupam o cargo de chefia. Né, nós temos uma dirigente, que é a Maristela, né, por isso 100% ali. Mas se a gente analisar diretor de núcleo e centro, 69%, né? Seria o quê? Branca. 23% parda, 7,7%. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi principalmente em relação ao cargo, função, diretor e vice. 90,5%, isso das escolas, tá? 90,5% branca, parda 7,1%, cor preta 2,4%. Então, isso é um número até mesmo que eu acho relevante em relação nessa distribuição, nessa relação cargo-chefia e cor. Relação entre cor autodeclarada e cor função chefia. Então, nós pegamos todos, né, os participantes, de 85% se autodeclararam branca, e o cargo e função de chefia, 84,8%. Parda também, preta um pouquinho mais elevado o cargo de chefia na nossa diretoria, tá? Em proporção à quantidade de pessoas. Bom, agora a última etapa da nossa pesquisa, que eu acho importante, e depois eu gostaria que vocês, né, pudessem comentar alguma coisa também, que nós denominamos top 12. Mas não é tão top, assim, bonito, né? Alguns aspectos são bastante relevantes positivamente. O primeiro, top 1, participação na pesquisa. Olha, nós tivemos uma participação muito grande, o pouco tempo, né? E então isso ajudou bastante, implicou num número de amostragem bastante significativa que contribui para atingir os objetivos propostos. Então, quero agradecer a todos vocês que participaram nessa pesquisa e contribuíram. Vamos para o top 2. Dominância participativa.
verificou-se que a imensa maioria dos pesquisados atuam como docentes e se autodeclararam cor branca. Top 3. Participação e peculiaridades. Relação diretoria de ensino e região municípios sob jurisdição da diretoria de ensino, um cenário muito diferente do cenário nacional. Então, os percentuais maiores dos que se autodeclararam cor parda e preta são muito maior em termos nacional, a participação em termos nacional, do que na nossa região. Isso demonstra claramente a expansão da cafeicultura, a vinda da imigração, aí, né, em grande maioria, principalmente a europeia e italiana, vamos dizer assim, e outras também, mas predominantemente nossa região é a italiana, né? Aí o top 4. Aí é uma questão que pode suscitar diversos tipos de pesquisas, né? O ver, o sentir. Além de todas as etnias declararem sofrer ou presenciar algum tipo de discriminação, o percentual de todos os que se autodeclararam cor, exceto os da cor branca, apresentaram percentuais bem maiores, em especial a cor preta, amarela e outra. Ou seja, o nível de percepção acaba sendo bastante diferente em relação a isso, ou ao sofrer, ao ver, ao sentir a questão racial, o racismo, né, no seu local de trabalho ou na sua vida cotidiana. Aí nós colocamos ali, no caso, o Covid-19 e um reloginho ali, né, para a gente refletir. Ontem e Covid, até quando? Então, o que a gente percebe? A existência, lógico, de uma continuidade ainda de ações racistas, né, nas relações sociais, mas que a gente percebe que houve um aumento, de acordo com a percepção dos entrevistados, nesse período de 2 anos para cá, e mais intenso de 1 ano para cá. Então, o que é para a gente refletir sobre isso, né? O que demonstra ações recentes, por um lado, considerando a apreensão dos participantes de cor preta. Essa ação apresentou um caráter de continuismo em relação à questão do preconceito racial. O top 6, aí, olhares e mais olhares. Isso é importante, a gente, por isso que essa pesquisa ela foi fundamental, na minha opinião, né? Porque ela buscou identificar os diversos olhares, né? Quanto à ocorrência de atos discriminatórios com o local de trabalho atual, apesar de apresentar percentual significativo, a intensidade maior foi apontada pelas etnias preta, amarela e outras. O top 7, a gente analisa, né? Bom, aí vem a escola, a educação, né? É um setor que faz com que o ser humano se desenvolva, conhecimento, competências, habilidades e tal. Aí vem aí. Ainda ecoam o quê? A gente sabe que as escolas, e aqui também, nós fazemos parte da nossa sociedade, né? São diversas instituições que têm uma relação, né, que são construídas e muitas vezes de forma contraditória, né? Aí vem as consequências, tá? E a escola nada mais é do que também uma continuidade das relações sociais, muitas vezes contraditórias, como eu disse. Com a intencionalidade de verificar a existência e intensidade de ocorrência de prática de racismo entre os estudantes, constatou que o nível de percepção, considerando as cores autodeclaradas, foram contrastantes. Nós percebemos isso em 3 ou 4 oportunidades aí que eu falei anteriormente. Ou seja, a cor parda e, de forma mais intensa, a preta, os percentuais foram bem mais elevados do que a cor branca. Aí vem o top 8. Tem ou não tem? Eis a questão. Quanto à questão de verificar a existência ou não de ações ou projetos específicos do combate ao racismo, demonstra de forma expressiva escolas que ainda não possuem. No entanto, a percepção dos participantes de cor parda e preta, esse percentual foi maior. Então é importante isso, que a escola ela tem uma reflexão dentro do seu projeto político-pedagógico, do seu plano de gestão, que tem uma apreensão em relação a esta questão. No top 9, falsa democracia racial, fake ou fato? Com relação ao nível de apreensão que os participantes tiveram acerca da percepção da convivência no Brasil de uma falsa democracia racial, foi, apesar de percentuais mais significativos dos participantes de cor parda e preta, todos mencionaram que sim, parcialmente ou plenamente, né?
o top 10, quem de fato deve mexer o doce? Aí nós colocamos aquela questão do que os pesquisados eles gostariam que a escola, né, fosse importante no combate, isso com certeza, né? Então, no contexto de verificar a importância da escola no combate à discriminação racial e às ações sugeridas, constatou-se que, além de implicar suma importância nesse processo antirracial, ações que lhes são pertinentes, como educativas, foram as mais elencadas. Tal situação foi ratificada nas respostas, suscitando de como as escolas deveriam tratar dessa temática. No entanto, com destaque, além do âmbito pedagógico, devam ser tratados também pelos movimentos sociais e pelo poder público. Então, isso é uma reflexão para as instituições sociais. A gente sabe que instituições sociais como a família, por exemplo, tal, são importantes, mas foram elencados principalmente, no caso, a escola, os movimentos sociais e também o poder público no combate ao racismo, né, a importância disso. O top 11, na outra ponta, né, com relação à intencionalidade de verificar a relação do cargo-função e cor autodeclarada nas unidades escolares e na própria diretoria de ensino de Taquaritinga, em todas as etnias obtiveram percentuais bastante elevados na atuação do cargo-função docente. No entanto, ao analisar cada uma das etnias, como a preta e a parda, os percentuais dos cargos e funções de não-chefia foram maiores. E, se compararmos com a branca e a parda, a diversidade de cargos e funções é menor. Com relação aos cargos e funções de chefia, o percentual da cor parda foi menor do que da cor preta. Isso foi o que a pesquisa demonstrou. E, por último, o top 12, já ouvi essa história antes. Quanto à relação do cargo e função de chefia com todos os pesquisados, demonstra alguns aspectos bem desiguais, principalmente nos cargos de chefia nas unidades escolares, direção e vice, e nos cargos de chefia na diretoria de ensino, diretor de núcleo e centro, mesmo que buscando relacionar os percentuais gerais dos participantes segundo a cor autodeclarada e a lotação nos cargos e funções de chefia. Os percentuais são bem próximos. Bom, para fechar essa parte, ao centro desse slide, nós temos a nossa pesquisa. E essa pesquisa, ela nos suscita alguns aspectos, alguns caminhos que a gente pode estar traçando até aí. Primeiro, essa pesquisa, ela não responde por si, né? Ela tem o propósito de. Então, ela vai além disso. Ela possibilita alguns subsídios, né? Alguns aspectos foram elencados que possibilitam o quê? Que possa estar desenvolvendo novas pesquisas. E essa é a ideia. Então, é lógico que essa pesquisa ela não trata toda essa temática como um todo. Ela é uma parte, é uma reflexão. Como eu disse, ela tem proposições. A partir daí, indo para o lado direito, então a gente precisa se conhecer. É o exercício que nós fizemos aqui. Então isso, quem pode em relação às escolas? A própria escola, a própria comunidade escolar. Ela tem os instrumentos, os equipamentos, ela tem as condições, ela tem o material com ela ali para ela pesquisar. Então, a partir daí, o quê? Aí passa para outros processos, outras instâncias, né? Que aí, no caso, é o seguinte, como agir? Qual é o embasamento? Tem um embasamento legal. A ERER, ela faz parte do nosso embasamento legal, ela compõe o tema transversal na BNCC e no nosso novo currículo paulista, né? Então, é importante que a escola reflita sobre isso, que isso é uma exigência legal, né? E, portanto, também a gente não pode esquecer, moral, social e humano, né? Que a partir daí, isso faz com que haja uma articulação, né? A escola, ela mesma vai refletir, se conhecer, né? Fazer um exercício disso, aí vai produzir, vai desenvolver uma ação protagonista dentro da escola com alunos, com discussões, embates e assim por diante, é o que a gente está propondo, né? Aí vem as ações efetivas e assertivas no combate, né? Na escola, e aí, contudo, desenvolver, como disse, né? A Maristela, a empatia. Você deixou bem claro isso, na minha opinião, na sua fala logo no início, né? E por último, gostaria de conversar com vocês o seguinte: nós fizemos esse exercício aqui na nossa diretoria de ensino e vocês nos ajudaram muito. Agora, o importante é que vocês façam esse exercício aí
cada um na sua escola, com a sua comunidade escolar, para que vocês tenham caminhos, traçam caminhos de uns alunos, né, da sua comunidade escolar, uma visão muito mais aberta em relação a isso, reflexiva, né, e passa a desenvolver novas competências e habilidades, ou seja, faça com que a gente pare, né, com todas essas ações preconceituosas em locais de trabalho, nas escolas, né, ou seja, vamos lutar contra o tempo, isso é fundamental, que realmente, né, no penúltimo degrauzinho ali, a gente quebra essas amarras, esse estigma social que nós temos nesse país ainda, infelizmente, né, para que possamos convivermos juntos, que são aquelas duas mãos dadas. Então, equipe gestora das escolas, da nossa diretoria de ensino, docentes, alunos, grêmio estudantil, ou seja, os conselhos de escola, vamos lá, gente, olha aí, ó, vamos superar tudo isso e para a gente conviver de uma forma muito mais humana. Por isso, vou finalizar com um pensamento de Luther King. Obrigado pela participação. Todas as pessoas podem ser grandes porque todas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça. Uma alma gerada pelo amor. Muito obrigado e obrigado por tudo, viu, gente? A pesquisa que o Vitor tão bem tabulou e concluiu dá algumas referências para a nossa diretoria de ensino trabalhar. É muito importante a gente se atentar à questão da representatividade, que a pesquisa deixa clara, né? O ser humano é um animal social. O que isso quer dizer? Que ele só se faz em sociedade. Tanto que a gente vê lá a história do Mowgli, o menino lobo, que é real, né? Quando uma criança é largada na selva, ela se animaliza, porque o ser humano só se faz em sociedade. E dessa forma, a representatividade é muito importante. E percebam, as nossas crianças não têm representatividade, por exemplo, entre diretores e vices negros. As nossas crianças não têm representatividade em cargos. Quantos médicos negros elas frequentam no SUS, que elas vão, dentistas. Então, as nossas crianças hoje não têm representatividade devido à nossa dívida histórica terrível com os nossos africanos que vieram aqui tanto contribuir para que sejamos uma sociedade mais diversa, mais robusta de cultura, porque a diversidade sempre é algo enriquecedor. Precisamos rever isso e levar para dentro das nossas escolas uma possibilidade de exposição do negro em cargos científicos, em cargos de chefia, como diz a nossa pesquisa, em cargos que têm orgulho social. Isso falta, isso é essencial para que se faça a mudança do preconceito na sociedade. Então, peço para cada um de vocês que estão aí refletir isso na escola e começar ações nesse sentido. Indico a primeira mostra virtual da beleza da cultura africana, da EE Adriana Comer. Todos os dias eles estão postando um videozinho, trabalhando com as crianças, e isso está uma graça. Deve ter várias outras, mas como sou supervisora dessa escola, estou acompanhando. Inclusive a fala da Maldiva, eu tirei da amostra deles. Então, todas as escolas, com certeza, têm como trabalhar essa questão da representatividade e colocar o negro no lugar de visibilidade, para que as nossas crianças trabalhem a questão do preconceito e a questão da autoestima, do orgulho negro, do orgulho do respeito aos africanos que aqui chegaram com tanta sabedoria. Pode falar.
Bom, gente, antes da Maristela estar falando, então quero agradecer a todos e também avisá-los que o Claudinho vai estar colocando aqui o link para vocês acessarem, né? Que no caso, registrar a frequência de vocês, a participação de vocês, tá ok? É isso aí. Acho que a pesquisa foi belíssima, né? A ideia, como eu disse, a gente pensa e o Vitor operacionaliza. Então, a gente só tem a agradecer a todas as escolas, a todos os coordenadores, a equipe gestora que nos ajudou, chamando todos para que respondessem à pesquisa, para que fosse possível que nós tivéssemos essa amostragem tão significativa e nós pudéssemos ter agora dados importantes para trabalharmos no nosso ano de 2021. Na verdade, a pesquisa é um disparador e, como todos puderam ver, ela nos mostrou dados muito importantes. Nós temos um racismo estrutural na nossa sociedade e nós precisamos combater. Como eu frisei na minha fala, né? Se nós queremos uma sociedade diferente, nós precisamos começar por nós. E como foi apontado na pesquisa também, a escola é muito importante, né, para esse trabalho. Todos reconheceram a importância de um trabalho na escola para essa mudança, que é mais que necessária. Então, não adianta só amanhã, Dia da Consciência Negra, nós ficarmos, ou feriado ou não, e ficarmos discorrendo sobre o tema. Nós precisamos ter ações, nós precisamos fazer intervenções na realidade. E tem que começar por quem? Por nós. Nós que estamos na escola, nós que trabalhamos com formação, nós que estamos ali, como a Gláucia disse, uma escola de anos iniciais, fazendo um trabalho excelente. Tem outras, eu sei que tem, né? Mas é que essa acabou nos chamando a atenção. E é assim que nós precisamos fazer, não é? Tem que começar por nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. E com certeza, como eu disse inicialmente, né, chamei todos à luta e vou dizer que, novamente, essa luta é nossa, é de todos nós. É minha, é de todos os colegas aqui da diretoria de ensino, é de vocês nas escolas, principalmente porque vocês estão aí no chão da escola e vocês têm que realmente trabalhar com os nossos alunos sobre essa temática, discorrer com eles, conversar com eles, não só quando acontece alguma coisa, mas tem que ser um trabalho contínuo. Tem que ser um trabalho que deve acontecer todos os dias, nas conversas, em conversas informais. Nós precisamos combater. Não é justo nós continuarmos com uma sociedade tão desigual, tão discriminatória e preconceituosa. Agradeço a presença de todos até agora conosco, agradeço a todas as escolas, a todos vocês que responderam à nossa pesquisa. Solicito que vocês, o ano que vem, façam essa pesquisa. Nós estamos aqui para apoiá-los, né? O que vocês precisarem, nós estamos juntos para que essa pesquisa ocorra em todas as escolas, para que a gente tenha elementos e dados suficientes de cada uma das nossas escolas para poder trabalhar com os seus alunos, né? E que nós também vamos utilizar essa pesquisa para propor ações pontuais e estaremos juntos, com certeza, trabalhando muito para romper tudo isso, ou pelo menos começar um trabalho de ruptura com o preconceito, com a discriminação e com tantas atitudes que nos desagradam tanto. Então, agora nós vamos dar um tempinho, né, dar uma pausa, para que todos possam tomar um cafezinho, uma aguinha, né, e retornaremos às 3h com a Elô, que certamente mais uma aula de cidadania, de tudo, de combate ao preconceito, à discriminação. Tá? Muito obrigada a todos, muito obrigada por tudo.